Aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. O versículo 32, que tem a parábola do credor incompassível, que diz assim: Então o Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoaste cada um ao seu irmão as suas ofensas. Amém? Pode assentar dando glória. Amém, Jesus. Eu confesso que eu estou nervosa, né? E quando eu tenho uma responsabilidade de trazer a palavra, ainda mais num tema, a gente tem que tomar cuidado para não trazer aquilo que o nosso coração quer, mas aquilo, deixar o Espírito Santo falar aquilo que ele quer fazer. Podemos ver que no livro de Mateus ele vem escrevendo sobre um ensinamento que o mestre ele estava ensinando o seu discípulo e uma multidão. Se você parar para analisar, a Bíblia fala que após o Senhor reunir o seu discípulo e reunir com aquela multidão, chegou o povo até os pés deles e começou a fazer pergunta. A Bíblia relata que quando o mestre estava ali ensinando e doutrinando como aquele discípulo, como aquela multidão devia seguir, se você ler o texto, o versículo 21 vai dizer que Pedro estava atrás. Por quê? Porque a multidão estava na frente dele. E o Senhor estava ensinando aquele discípulo, dizendo que ali ninguém era maior que ninguém, dizendo que aquele que se fizesse como uma criança de um coração íntegro e reto e amoroso, iria reinar o reino de Deus. Podemos já ver aqui duas situações. Aquela que o Senhor já está ensinando o seu discípulo, ensinando aquela multidão a humildade. A Bíblia relata que quando o Senhor ele começa a pregoar sobre a humildade no meio daquele povo, o Senhor ele vai logo engatar no perdão. A Bíblia relata que naquele tempo existia uma lei que até hoje existe, que tinha todo ano um dia separado para o perdão, a remissão dos pecados diante daquele povo. Então a Bíblia relatava que diante daquela lei de Israel só poderia perdoar até 3 vezes. Após as 3 vezes não precisava mais o perdão, como já foi dito aqui. E o Senhor ele vem trazendo uma forma diferente no meio daquele povo, que a multidão estava escutando o ensinamento do Senhor. Aquela multidão estava de joelho prostrado, escutando que o mestre estava ensinando sobre a humildade. Depois o mestre começou a falar sobre
30, o Senhor fala: se o teu irmão pecar contra ti, chama somente, vai até ele. Se você for até ele e ele não te perdoar, repele 2 ou 3 testemunhas e vai até ele, para que confirme o teu perdão perante ele. Mas se até assim, pela testemunha, o seu irmão não perdoar, vai até a igreja, conversa com o sacerdote, chega lá, mostra a ele que você está pedindo perdão. Se ele não quiser perdoar, ele é publicano, ele não faz parte comigo, ele é gentil. Em momento nenhum você vai ver no versículo de 15 em diante, o Senhor determinando o número para o perdão. Mas Pedro, ele sabia que devia perdoar. Nós sabemos que devemos perdoar. A gente sabe porque a gente tem uma bússola nas nossas mãos, mas muitas vezes porque a gente não consegue perdoar, porque muitas vezes a gente coloca no nosso coração que vai acontecer novamente. Muitos conhecem a história de Pedro. Pedro era um homem que ele era explosivo. Ele tinha uma natureza terrena que ele explodia com qualquer coisa. Ele se zangava com qualquer coisa ele puxava a espada e queria cortar a orelha. Mas ele ouviu na pregação que o mestre estava ensinando, ali aqueceu o coração dele. Glória a Deus. Ele falou: mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Ele faz a pergunta e ele dá a mesma resposta. E o Senhor começa a explicar a Pedro. Não, quando muitas vezes você conversa, o Senhor sabia que no meio daquele povo existiam pessoas que precisavam ter humildade, que precisavam perdoar. Mas aí ele já traz uma palavra do amor, que é no versículo 23, que ele começa a falar sobre um credor. A Bíblia fala que existia um servo que estava devendo muitas das coisas, e ali chegou o momento dele prestar conta, e ele não tinha aquilo para ele prestar. Então ele começa a rogar aquele senhor, ele começa a suplicar, compadecer, para que aquele senhor que o Senhor amolecesse o coração, tivesse compaixão dele. E a Bíblia relata que quando aquele homem, aquele servo, começa a conversar com aquele senhor, o Senhor ele tem misericórdia, ele tem amor, ele perdoa, ele fala: olha, vai, a sua dívida está paga, não precisa mais vir nada, mas eu tive compaixão, eu tive amor. E a Bíblia relata que aquele homem, saindo da presença do seu Senhor, ele encontra aquele que devia a ele também. Mas aí começa a entrar aquilo que nós pedimos, mas não praticamos. A gente quer muitas vezes misericórdia para nossas vidas, mas não quer ter misericórdia para o próximo. A gente pede a Deus: perdoa-me, Deus, mas não queremos perdoar. A gente fala: Senhor, me converte, Senhor, a cada dia. Mas quando chega um que está precisando de uma graça, a gente só quer receber, a gente não quer dar. Louvado seja Deus. E pronto. A Bíblia relata que aquele servo, ele não estava só. Tinha uma multidão de testemunhas ao redor dele. Por quê? Porque quando chega um até ele, e ele sabia que aquele estava devendo para ele, ele não usou de misericórdia. Ele lançou na prisão.